Olá, você, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ao canal Thaís Ateliê e Crochê. Eu sou a Thaís e vamos aqui para mais um vídeo. Bom, o vídeo de hoje vai ser aí, meio que, não sei bem se vai ser se enquadrar como vlog, né? Porque eu venho aqui mostrar o material antes e nesse caso dessa peça, quando eu voltar a peça já está finalizada. Mas de qualquer forma, vamos lá, né? Vai ser um vlog de produção. Eu vou estar fazendo um trilho de mesa abacaxi, né, com esse vermelho. Esse é o vermelho da Euroroma, número 6. E ele tá assim, né, bonitão, lindão que só. E tô aqui, né, com a minha agulha 3,5, a companheira, que tá já ficando aí acabadinha. Nessa confecção também eu vou estar utilizando a etiqueta. Essa é a transparente. Essa é a transparente. E também vou estar aqui utilizando duas pérolas. Essa pérola é número 12, né? Ela é vermelha. E eu amo demais essa pérola. Eu acho ela linda demais. Pena que eu já não tenho mais tantas como eu tinha antigamente. E eu ainda não encontrei delas para comprar. Minha mãe falou que talvez uma loja aqui da cidade tenha. E eu não gosto muito de ir no comércio. Tá aí uma atividade que eu não gosto, mas eu acho que eu vou tirar um tempinho e vou dar uma andada na rua para ver se eu encontro a loja, né? E se ainda lá tem desse tipo de pérola, porque eu acho ela linda demais. Então, assim, como a produção, né, ela é cor única e é do início ao fim, eu não vou voltar aqui, né, para ir mostrando assim parte por parte. Então, vamos aqui dar continuidade. Há um tempo atrás, né, alguns dias atrás, eu postei o vídeo desse trilho, né, e lá nele eu expliquei que eu fiz ele como um teste, porque a minha cliente, ela quer o trilho em uma largura e em um tamanho, que ela até me mandou uma peça, um trilho dela, para me ter como base, né, de tamanho. Aí, esse daqui no caso, pegando de tassel a tassel, ele deu o tamanho que ela quer, né? Ele fica do tamanho que ela quer. Só que ela quer sem o tassel. No caso, o tamanho do tassel é por fora da peça, né? Então, essa parte aqui, ela tem que estar, né, no tamanho ali do trilho. Então, como eu já consegui obter a largura que ela quer, eu aqui agora vou ter que alongar ele, né? Vou ter que crescer. Então, o único jeito agora de crescer ele é ou fazendo isso aqui infinitamente, né? Até o tamanho que você quer. Mas aí eu acho que fica totalmente descaracterizado, né? O trilho. Porque imagine aí, né? Você tem mais ou menos isso aqui só da pontinha estreita, né? Isso aqui tudo ser ponta ou até mais na realidade, porque no caso eu teria que fazer aqui por 2 vezes. Então, assim, ó, então dá bastante, né? Porque só aqui foi o quê? São 3 carreiras e aí precisaria de mais 5 ou 6, talvez mais 6. Então, eu vou olhar direitinho como é que eu vou fazer. Eu tô pensando se, por um acaso, eu aumentar mais aqui, vai ser suficiente, né? Assim, que aqui eu já aumentei 2 voltas nessa base redonda, né? Eu já aumentei aqui 2 voltas. Eu teria como aumentar mais, mas aí eu teria de ver se é suficiente, né? Porque aí eu conseguiria aumentar aqui mais, pelo menos, sem fazer alteração na peça, eu conseguiria aumentar aqui tranquilamente 3 carreiras, né? Então, assim, como seria no geral, né, como é um círculo, então aí ficaria a um total de... São 3 carreiras, 3 centímetros, ficaria aí 9 centímetros maior, né? E aí eu também conseguiria aumentar aqui mais um pouquinho, pelo menos mais 2 bloquinhos, né? Então seria mais duas carreirinhas aqui, né, a mais. Eu não sei se seria o suficiente. Eu vou analisar direitinho e aí vou ver. Caso seja, né, eu faço somente essas alterações. Aumento mais umas 3 carreiras aqui no centro e
aumento mais 2 bloquinhos desse aqui. Aí vai crescer mais um pouquinho a largura, né? Vai passar um pouco do que ela quer, mas não tem problema. E aí, se alcançar o tamanho que ela deseja, né? O comprimento que ela deseja, para mim fica perfeito. Caso, depois que eu fizer o cálculo aqui sobre o tamanho, né, do meu ponto, e eu ver que não vai chegar próximo ao que ela quer, não vai alcançar, eu vou fazer ele a versão alongada, né, que é fazer esse motivo abacaxi, ele menorzinho, né, começa ele mais ou menos aqui assim, por essa região. Então, eu vou estar vendo direitinho, né, como é que eu vou fazer, e eu volto aí com o resultado da peça e também mostrando o trilho que ela me mandou de base. Não é um trilho de crochê, né? Então, eu vou vendo aí direitinho como é que eu vou fazer. A introdução ficou já bem longa, mas enfim, é isso, né? Eu tento aqui ao máximo passar a ideia que eu tô tendo e tudo mais, porque eu sei que depois, quando eu voltar, possa ser que eu tenha uma outra ideia e aí que seja até melhor, né? Mas enfim, eu vou crochetar agora e volto com a peça pronta. Bom, voltei, né, aqui agora já com o meu trilho pronto. E ficou assim, lindo demais. Eu fiquei bem encantada com ele, né? Eu gostei bastante do resultado. Achei ele bem diferente, né? Apesar de ser a mesma coisa dos outros trilhos, né? A diferença é que ele tem o abacaxi menorzinho na ponta. Como eu já disse, eu protesto contra esse nome abacaxi, porque para mim ele me lembra bastante morango e não abacaxi. Bom, mas enfim, né? Eu, nesse momento aqui, eu vou passar somente o peso do trilho. E aí eu vou levar você ali no meu quarto, né? Na minha cama, porque eu abri o trilho que a minha cliente me mandou como base, né? Pro tamanho e a largura. Eu gostei bastante do tamanho que tá. Eu ainda não sei se deu exatamente o tamanho que ela quer, mas caso não, ficou aí aproximado para mais ou para menos, a gente já vai descobrir isso. Então, assim, eu levei um pouquinho de mais tempo nele, né, do que o que eu esperava, mas também é normal, né, o tamanho normal, que é aproximadamente ali 1,20 m, eu faço em menos de um dia, né? Normalmente, eu começo no finalzinho da tarde, né? Começo ali à tarde e termino no dia seguinte, ainda pela manhã. No máximo, eu finalizo, assim, a aplicação do tassel, da etiqueta, esses negocinhos, quando eu volto do meu horário de almoço, né? Então, eu acho ele rápido, né? Em comparação, assim, como eu já disse inúmeras vezes, eu acho que eu sou um pouco lenta em comparação às outras pessoas. Só que assim, cada um tem seu ritmo, né? Então, eu queria ser um pouco mais ágil, queria ter um pouco mais de agilidade, mas sei que uma coisa que influencia na velocidade da gente é a questão da gente ter uma rotina, né? Então, assim, quanto mais a gente pratica, mais a gente se adapta e mais a gente vai se tornando eficiente. Então, o que é que acontece? Eu não tenho uma rotina fixa, né? Eu não tenho uma rotina certa. Então, assim, vou dar um exemplo. Hoje, aqui para mim é sexta-feira, né? Dia 1º, quando eu tô aqui gravando o vídeo, eu finalizei esse trilho ontem, dia 31. Mas, como já tava um horário assim meio ruim para gravar, eu resolvi gravar hoje. Aí, assim, é uma sexta-feira, né? Sexta-feira, 1º de outubro. E aí, meu esposo chega hoje de viagem, né? Chega aí no finalzinho do dia, lá por volta de umas 5, 6 horas. Então, o que acontece? Nesse momento, agora, eu já não. Hoje eu ainda não trabalhei, né? Assim, trabalho no quesito do crochê. Mas já deu uma organizada no ateliê, já guardei os materiais que chegou.
tô aqui gravando vídeo, né? Gravando esse vídeo, gravando o vídeo de produção do mês, já organizando direitinho as encomendas que é para fazer e entregar ainda esse mês agora de novembro. Eu falei outubro ou falei novembro? Meu Deus do céu, eu acho que eu falei outubro, mas se eu falei outubro, vamos conferir aí e corrigir, que é 1º de novembro, misericórdia. Rapaz, o ano passou rápido, hein? Então, assim, já estou organizando os materiais que eu vou precisar utilizar agora para as encomendas que são agora para o mês de novembro. Então, assim, sentar e crochetar, eu ainda não fiz isso hoje e provavelmente eu não vá fazer, porque também eu tô precisando descansar um pouquinho. Eu emendei aí, né, uma semana na outra. Semana passada foi aniversário da minha mãe, dia 26 de outubro, né, foi no sábado. Aí, antes disso, eu já tava conversando com meus irmãos sobre a gente pegar e fazer uma festinha para ela, algo pequeno. Mas, querendo ou não, né, requer um tempo, requer uma organização e tudo mais. Então, consumiu bastante do meu tempo. Consumiu bastante do meu tempo. E acabou até me atrapalhando também um pouco no meu planejamento. Mas, né, foi por uma boa causa, né? Então tá tudo bem. Então, como eu não consegui descansar o final de semana passado e emendei aí uma semana na outra, né? Vinha trabalhando, trabalhei a semana passada toda. No caso anterior, né, do aniversário da minha mãe, trabalhei a semana toda. Quando chegou na sexta e no sábado, eu parei para organizar essa festinha para minha mãe. E aí eu ainda tive que ir no comércio para fazer troca de aparelho. Consumir isso, eu fui de manhã, saí daqui eram as 8 horas da manhã e voltei quase em 1 da tarde. Então, assim, a semana, né, foi bem conturbada. Ah, por que que eu tô falando isso? Para você ter uma noção, assim, de que a minha semana, ela não tem uma rotina, né? Então, aqui raramente acontece assim, eu vou acordar cedo, vou sentar, vou crochetar até tal horário, paro, faço almoço, e aí tomo um banho, volto pro crochê, paro para almoçar, vou descansar o almoço, volto a crochetar, paro, vou fazer um café, crocheto mais um pouquinho até o horário que dá vontade. Então, isso aqui é raro de acontecer assim desse jeito. Principalmente devido ao trabalho do meu esposo, né? Ele é pintor, então cada semana tá em um lugar, vira e mexe, é um serviço ali, um serviço aqui. Então, quando ele tá em casa é diferente, aí requer mais um pouquinho de atenção, um pouquinho mais de cuidado, aí vai conversar, organizar alguma coisa. Então, né, minha rotina, na realidade, a minha falta de rotina, eu sinto que me prejudica um pouco no quesito de produção, né? Então, aí é isso. Vamos voltar aqui pro foco, né? Aí, o trilho verde que eu fiz, para mim ter uma noção de como eu faria essa encomenda, eu levei aí ele. Eu produzi ele em 2 dias, digamos assim, né? Eu peguei no. Vou recapitular. Digamos aí que eu fiz ele em 3. Eu peguei nele para produzir ele em 3 dias, né? Começou no sábado, no dia 5 de outubro, né? Aí eu fiz a base, fiz a partezinha redonda dele, né? O início. E aí, quando já começou o motivo, eu deixei ele parado. E aí, eu só voltei a mexer nele no domingo, né? Dia 6. Que, como eu tinha falo lá no vídeo dele, eu ia aproveitar, né? Que ia pegar fila, que ia pra casa da minha sogra. E aí, resolvi levar ele pra fazer. Então, aí eu consegui fazer até quase o finalzinho de um motivo abacaxi, né? De um lado do trilho. E aí, depois eu peguei um outro dia, agora eu não me recordo que dia foi que eu finalizei ele. Mas se eu não estiver enganada, no vlog dele eu falei. Aí, quando foi depois, eu peguei e finalizei o que estava faltando nele, né? E aí, o trilho verde ficou do tamanho da medida que minha cliente mandou, mas contando com o tassel. Aí eu peguei, fiz um vídeo, tirei foto, mandei para ela. Ela disse que queria o tamanho dele sem
contar o tassel, né? Então, no caso, o tassel era para passar da medida que ela me mandou. E aí, assim eu fiz, né? Aí peguei, procurei algumas fotos na internet e mandei para ela mostrando qual seria a alteração que eu teria que fazer, né? Porque se eu aumentasse mais o finalzinho, né? Ali que é só que eles são duas fileirinhas de leque, né? Se eu aumentasse aqui só essa parte de leque, 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 até dar o tamanho, eu acho que ficaria muito estranho, né? Porque ele vai ficando fino, ele fica, isso aqui vai crescendo demais essa parte, eu acho feio. Eu acho que até poderia ter aumentado aqui mais um pouquinho, ter feito pelo menos mais 2 leques, mas eu nem me atentei na hora que eu tava produzindo. E aí eu fiz aqui, como tá na videoaula da Maria Luísa, né? Fiz uma carreira de leque e aqui só os 3 pontos altos. Então, assim, aí mandei a foto, né, para ela de como ficaria a alteração. Pesquisei na internet e mandei. Ela disse que não tinha problema nenhum em fazer, então eu fiz, né, a alteração que é essa parte aqui. Acrescentei esta parte. E aí eu ainda não medi como era 15, se eu não me engano, acho que o meu tassel fica na base de 15 centímetros. O que eu aumentei aí foi suficiente, né? Então, ó, ele tá aqui com 14 centímetros. Então, essa parte aqui, ela dá aí, ó, 19 centímetros tranquilo, né? Então, por esse motivo, eu deduzi aí que eu, pelo menos, alcancei o tamanho que ela queria e com certeza menor não deve ter ficado, né? Bom, mas enfim, eu vou passar o peso dele aqui agora. Ele já tá totalmente finalizado, já tá arrematado, já coloquei aqui, como você já viu, né? Coloquei o tassel, já fiz a aplicação da pérola e olha que pérola linda. Eu queria encontrar mais dessa pérola. Só que minha mãe falou que talvez ache aqui em uma loja aqui na cidade onde a gente mora. Só que eu acho essa loja muito careira. Então, assim, eu não sei se eu compraria lá nessa loja, mas eu vou dar uma pesquisada novamente na internet para ver se eu encontro dela, porque eu acho ela linda demais. Eu já tive dela vermelha, né, em três tamanhos. Já tive rosa, branca, amarela e um verdezinho, um verde-limão bem clarinho, que foi até que eu usei no trilho verde. E eu acho ela muito bonita. Linda, 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 linda. Bom, mas enfim, né? Vamos lá, porque se me der corda, eu vou conversando aí até amanhã. E aí já sabe, né? Nem sai o vídeo direito, nem eu faço o que eu tenho de fazer. Ó, aí ele tá com 655 gramas. Eu ainda não cheguei assim à base de preço dele, porque o normal, não, dessa vez não deu alteração, né? Então ficou aí 655 gramas. Então, assim, o normal dele, né, que é na base de 1,20 m, ele é R$ 100. Só que por esses tempos eu estou vendendo ele a R$ 80, né? Minha intenção inicialmente era fazer uma coleção dele e aí fazer uma promoção de lançamento desse modelo aqui no ateliê, né? Então, eu iria fazer aí os 10 e iria colocar a R$ 80 cada um. Só que aí, o que aconteceu? Eu fiz para minha mãe. O pessoal que foi na casa dela gostou. Daí eu fiz um cru, daí eu fiz um rosa, foi vendido. Daí eu já fiz mais 2 crus. E eu não lembro se foi mais 2 ou se teve mais. E aí fui vendendo, né? No caso, esses 2 crus foi de encomenda já. Então, eu não consegui fazer a coleção que eu estava querendo fazer. E pelo tempo já eu não vou conseguir fazer mais, né? Mesmo levando aí um dia para confeccionar, eu não vou estar conseguindo mais fazer. Então, eu deixei, por enquanto, isso quieto, né? Então, aí vamos lá. O preço normal dele é R$ 100. O verde, eu botei o preço dele a 120.
O verde ele ficou pesando 550 gramas. Esse daí, quando eu pesei mais cedo, ele estava pesando 660 gramas. Então, aí vamos botar que vá um pouquinho mais de um cone de barbante, ou a depender de como o cone esteja, vai aí um cone de barbante. Então, eu calculei aí o preço dele por volta de R$17,55, porque eu arredondei o valor do cone para R$16, né? Então, aí, como passou 60 gramas e o cone ele é 600 gramas, ficou aí por volta de R$17,55. Aí agora eu estou em dúvida, né? Se eu coloco ele a R$140 ou a 150. Por quê? Porque eu tava pensando assim, o tamanho normal ele é R$100, talvez eu coloque ele a 90, o preço fixo, eu ainda vou ver direitinho. Aí eu quero ter uma variação de preço quando for com a linha brilho, né? Eu até comprei 3 cones, comprei um cru, um vermelho e um preto, para fazer justamente esses trilhos. E aí eu quero botar uma diferença de preço no fio brilho. E no caso, tem o tamanho do verde, que se eu não estiver enganada, acho que ficou com 1,30 m, 1,40 m, não me recordo bem agora. E aí tem agora o vermelho e tem o alongado, né? O normal alongado. Então, assim, por esses motivos, eu acho que eu vou botar ele a R$150, né? E ele fica aí como o maior de todos. Ele fica aí como o maior de todos. Mas antes de eu definir o preço, o que é que eu tô querendo fazer? Eu tô querendo fazer um tamanho normal, só que aí eu já vou fazer ele com brilho. Vou fazer ele com brilho, né? Com o barbante brilho. Pra mim já ter um com brilho pronto. E aí eu tenho uma noção melhor. Mas inicialmente eu acho que eu vou vender ele à minha cliente, né? Já que ela já comprou coisas e tem promessa de pedidos e ela paga à vista. Assim que eu finalizar aqui e tirar foto e mandar para ela, ela já vai fazer o Pix. Então, assim, eu acho que eu vou fazer aí um desconto para ela e vender a R$140. Para mim tá tudo ok, né? Fica aí um bem pago, né? Então, depois eu vou definir exatamente o valor dele. Olha, então, né, trouxe os dois aqui na minha cama e, pasme, quase eu ia ter aqui um trabalhinho a mais, porque ele ficou exatamente do tamanho que ela pediu. Sabe que é exatamente contadinho. Então, assim, se ele não tivesse ficado o mesmo tamanho, o que é que eu ia fazer aqui agora? Eu ia ter que tirar esse tassel, ia ter que tirar o tassel e iria fazer aqui as carreirinhas de leque, né? Então, eu teria que fazer aqui essa parte. Então, olha aí a diferença, né, que fica o finalzinho de um pro outro. E olha aí como eles estão lindos. Gente, eu acho assim, esse trilho. Eu sei que eu já falei outra vez, mas eu acho esse trilho a cara do Natal. Bom, né? Então tá aqui. Esse foi o comprimento que ela me pediu, né? E a largura bateu também, tá direitinho. Eu só fiz abrir ele aqui. Eu não estiquei, não ajeitei nem nada. Só fiz abrir. Então ficou assim desse jeito, né? Ó, e aqui a outra pontinha, né? Então aí mais um pouquinho não daria certo. Eu esqueci de medir. Deixa eu pegar ali a fita métrica. Peguei uma trena, né, pra ficar melhor. Ó, então eu vou medir ele aqui do finalzinho mesmo da peça. E deixa eu ver aqui devagarzinho pra não soltar. E olha, aqui o outro finalzinho dele. Deixa eu botar aqui bem em cima. Então, ele ficou aí com 1,67 m. Achei bem grande.
né? E deixa eu tirar aqui agora. Aliás, eu não vou coisar pra não bater na minha mão. Desculpa, tá? A gravação tá saindo assim, mas nesse caso aqui se faz necessário. Ó, e aqui agora eu vou medir aqui essa largura. Tá com 40... Não, com 37 centímetros. Com 37 centímetros essa parte aqui. E deixa eu ajeitar aqui pra medir aqui essa largura. E ficou aqui também com 44 de largura, né? Dessa parte aqui mais larga. Ficou aí no tamanho ok, né? Acabou que no resultado eu fiquei bem aproximado ao que ela queria. Minha intenção era que passasse um pouquinho mais, mas não foi possível, né? Mas tá tudo bem. Eu agora vou pegar aqui e mandar uma foto para ela, né, direitinho, fazer aqui um vídeo para ver se tá do agrado dela, se era isso que ela queria, né, se é esse o resultado que ela quer, e passar para ela o valor direitinho. E aí, como eu te falei, acho que eu vou vender a ela mesmo por R$ 140, mas aí eu vou analisar direitinho, passar a minha ideia para o papel e ver como é que vai ficar. Por quê? Porque esse trilho, ele tem uma alteração sobre a videoaula lá da Maria Luísa, né? Então, aqui nessa parte redonda, eu fiz mais de 2 carreiras, né? Na videoaula dela, essas carreirinhas aqui de leque são 4 carreiras, se eu não estiver enganada. 2, 4, 6. É isso, são 4 carreiras, porque começa aqui uma com uma correntinha de separação, a segunda com 2, a terceira com 3 e a quarta com 4. Depois vem fazendo aqui esse detalhe, né, do pé de galinha, falar que nem ela, do pé de galinha, e aí já dá início aos abacaxi. Então, eu aumentei 2 carreiras aqui e também aumentei aqui. Nesse aqui, eu optei por fazer correntinhas a mais. Ela faz 12 correntinhas. E aí fala, né, que caso você queira fazer maior, basta, no caso, quando vim botar o ponto alto aqui, basta você acrescentar mais pontos altos. Só que, esteticamente, aqui nessa região, eu não gostei desse, né? Então, aí eu vi a necessidade também de aumentar correntinhas aqui. Então, eu aumentei mais 3 correntinhas. Para mim, já deu aí uma mudada. E aqui, aumentei também 6 pontos altos, que dão aí ao total, o aumento aqui no geral de 3 carreiras. Né? Então, aí, ao total foram aumentadas aí 5 carreiras, né? Sendo 2 aqui e 3 aqui nessa parte do motivo abacaxi, né? Então, aumenta 2 com 3, 5, com mais 2, 7 carreiras aí foram aumentadas ao total. Então, mesmo que eu faça a versão do normal alongado, não vai ficar desse tamanho, ele vai ficar menor, porque aí eu vou fazer exatamente como tá na videoaula, né? Então, esse vermelho aí vai ficar como o maior de todos, o verde vai ser o médio, e aí vai ter o normal alongado e o normal e ainda o com brilho. Não sei se eu tô conseguindo passar para você direitinho o meu pensamento, o meu raciocínio, mas, digamos assim, esse é o alongado, esse ali o normal e ainda vai ter o com brilho, né? Então, aí eu quero ter essas variações de preço. Eu vou aproveitar que tá aqui e vou aqui colocar um em cima do outro, só que eu não vou arrumar nem esticar aqui tudo direitinho, mas só para você ter uma noção da diferença, né, que já ficou um sobre o outro. Olha, então, né, como eu tinha dito, inicialmente o verde ele tinha ficado aqui com o tassel do tamanho que ela queria. Aí eu mandei para ela um vídeo e aí ela disse que queria o tassel passando do comprimento, né? Então,
É, ele ficou aí agora, né? Perfeito. E eu tô encantada com esse verde. Eu achei ele tão lindo, lindo, lindo. E, e é isso, tá? Eu não sei como é que eu vou fazer pra tirar foto pra postar, porque ele não cabe na minha mesa. Ele não cabe na minha mesa. Eu vou ver se eu acho ali um tecido liso para mim poder colocar no chão e aí tirar uma foto dele no chão. E se eu conseguir tirar foto, a foto vai estar na aba da comunidade, tá? Mas de qualquer forma, é isso, né? A diferença dele mesmo para o outro é só a mesma questão aqui dos aumentos, mas no geral tá a mesma coisa, né? Então, se torna mais do mesmo. E eu acho que aqui dá para você ver direitinho como ele tá, né? Qual é o resultado dele. Mas, de qualquer forma, eu conseguindo aí uma foto que eu ache razoável, que eu fique contente, eu vou estar deixando na comunidade. Bom, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixe seu like, seu comentário. Se não é inscrito, se inscreva para estar ajudando no crescimento do canal. Vou pedindo aí desculpa pela minha confusão, mas eu sou assim mesmo. Enquanto eu tô aqui falando uma coisa, minha cabeça já tá pensando em outra, já tá rodando ali outra coisa. E aí, às vezes eu acabo tanto me embaralhando no que eu tô falando, tanto quanto passa aí um pensamento confuso para você. Mas a gente vai melhorando com o tempo, ou talvez não, né? Mas enfim, beijo, beijo e até o próximo vídeo. E muito obrigada por ter assistido até aqui. Tchau, tchau.